Oi, galera! Nossa, eu tava morrendo de saudade de aparecer por aqui no modo Profituber, fazia tempo, né? Pra contar pra vocês, dessa vez, um pouquinho mais sobre o Império Romano. A gente já estudou na unidade 14 tudo aquilo que aconteceu na época da monarquia e depois da república. Vimos o que é esse negócio de república que nos influencia até hoje. Mas eu sei que o momento mais esperado de Roma por vocês era a época do Império. Por isso, nós temos uma unidade todinha dedicada só a esse período, pois afinal de contas, ele foi um dos mais importantes da história. Foi na época do Império Romano que a expansão se concretizou de fato. Eles conquistaram diversos territórios, inclusive chegaram até a conquistar parte da Ásia e do norte do continente africano. Roma virou uma potência gigante. Nunca havia tido na história um povo que tivesse conquistado tantos territórios. E muito daquilo que eles inventaram, que eles criaram ou que eles se tornaram durante essa época nos influencia até hoje. Eles entraram em contato durante a expansão com vários outros povos. Por isso eles influenciaram esses povos e foram influenciados também. Nessa troca cultural, boa parte da Europa acabou adotando elementos da cultura dos romanos e vice-versa. Por isso que muitas das coisas que eles acreditavam ou que eles faziam nos influenciam até hoje. Um grande exemplo disso, por exemplo, é o latim, que era um idioma usado por eles também e que deu origem a muitos dos idiomas de hoje em dia. Foram vários imperadores na história de Roma. Uns um pouco mais de boa, outros um pouco, bem loucos, né? Como foi o caso de Nero, por exemplo. E as histórias são infinitas. Mas a gente vai descobrir aqui na videoaula de hoje características da política, como que os imperadores faziam para manter o poder e para fazer a população descobrir quem era o imperador, pois afinal de contas não tinha propaganda política na época e não tinha também WhatsApp, não tinha TV, não tinha jornal. Então como é que as pessoas naquele grande império conseguiam saber quem era o imperador da vez? Isso a gente vai descobrir na videoaula. Vamos descobrir também como nasceu o cristianismo. Sim, olha aí outro exemplo de coisa que surgiu lá na época do Império que ainda nos influencia. É durante o Império Romano que Jesus Cristo teria nascido e deu origem às religiões cristãs. Além disso, a gente vai ver como era a vida das mulheres durante o Império Romano. Será que era melhor ou será que era pior do que na Grécia? Será que era melhor ou será que era pior do que hoje em dia? Vamos descobrir isso. Por fim, a gente vai descobrir aquilo que vocês já vêm me perguntando algumas aulas. Como, afinal, esse grande império, esse império gigante, acabou? Como que ele perdeu as forças ao ponto de deixar de existir? Tudo isso vocês vão descobrir nesta videoaula. Por isso, não esquece a vinheta, né? Chama os meus slides! O nome da unidade 15, como vocês já sabem, é o Império Romano. E nessa videoaula nós temos uma novidade. Eu descobri um novo programa para gravar as videoaulas e a partir da unidade 15, então eu vou ficar aparecendo aqui no cantinho da tela. Vamos descobrir então como foi esse período do Império Romano, que é o mais famoso, o mais conhecido, o mais importante. Não podemos começar a falar sobre o Império Romano sem citar os governantes desse período, que eram, afinal de contas, os imperadores. Os imperadores, tudo ao mesmo tempo? Não. Cada vez Roma era governada por um imperador só, mas ao longo de todo o período do Império, vários imperadores passaram pelo governo de Roma. Mas nem tudo eram flores na época do Império. Nós vimos no final da unidade 14 que a República caiu, ela deixou de existir. Por quê? Porque com a crise gerada principalmente pelo expansionismo, lembra que a gente conversou que devido à expansão, devido à conquista de novos territórios, muita gente começou a vir para Roma e aí as pessoas lá, né, da cidade mesmo, começaram a ficar sem emprego. Além disso, vários produtos produzidos por essas províncias entravam em Roma por preços mais baratos, o que tornou os produtos de Roma muito caros para a população e muita gente perdeu seu emprego por causa disso também. Então, instaurou-se uma grande crise. Os plebeus começaram a exigir a reforma agrária.
Os patrícios, que eram os donos da terra e não queriam dividir com os plebeus, acabaram se irritando e falaram: chega, chega de plebeu querendo participar da política, querendo reforma agrária e assim por diante. Vamos acabar com a república, vamos colocar o senhor Otávio, que vocês estão vendo aí na capa, aí no slide, como o primeiro imperador e a partir de agora nós somos um império. Quando Otávio Augusto assume, ele começou a tomar algumas medidas para tentar conter essa crise, porque afinal de contas, mesmo que eles tenham tomado o poder, se eles não melhorassem a vida da população, os plebeus deixariam Roma e o império a expansão, né, ia começar a se desfazer. Então vamos ver quais foram as medidas que o Otávio Augusto e, né, seguido pelos outros imperadores, tomou para que a crise fosse contida. Primeiro, houve uma grande reforma administrativa. Além disso, dividiu-se o império em 14 regiões. Para quê? Para que fosse mais fácil controlar aquelas regiões conquistadas, pois afinal de contas algumas já estavam querendo se rebelar. Além disso, foi-se também reforçada a vigilância. A vigilância, ou seja, o exército, principalmente nas regiões onde tinham muitos escravizados, que eram aqueles que mais queriam se rebelar, né? Afinal de contas, vocês viram que além de eles não terem liberdade, a gente viu na história do Andrócles e o Leão que eles ainda eram obrigados a lutar como gladiadores e sofriam vários maus tratos. Então, os imperadores aumentaram o exército e a vigilância, principalmente nas regiões onde tinham escravizados. Isso gerou uma série de melhorias econômicas, sociais, mas, em troca, acabou diminuindo a possibilidade de participação popular no governo do império. Como, né, o controle começou a ficar mais rígido, cada vez menos as pessoas podiam participar do governo. Ou seja, esse início do império, no que diz respeito à política e à participação popular, foi um retrocesso, ou seja, piorou. Mas vamos falar de como esses imperadores mantinham o seu poder, como que eles vendiam a sua imagem e, acima de tudo, né, gente, como que eles faziam com que as pessoas, pelo império todo, lá no norte do continente africano, lá na Ásia, lá onde hoje é a Europa, como que as pessoas ficavam sabendo quando trocavam o imperador? E como que eles vendiam a sua imagem para que eles fossem respeitados? Pois, afinal de contas, aqui, eles não tinham mais relação, né? Não havia essa crença de que eles eram ligados aos deuses, como acontecia com os faraós e com os sapaíncas, por exemplo. Então, eles tinham que cuidar muito da sua imagem para serem respeitados, temidos, admirados pela população. Como não tinha propaganda política, WhatsApp, jornal, eles tinham que fazer outras coisas. Um dos exemplos, né, de como eles faziam para vender essa imagem era a construção dessas estátuas, que sempre, né, mostravam eles em posições assim de poder, de vislumbrando o futuro, sempre com um uniforme militar. Então vocês podem ver que eles eram representados em posição de liderança, de glória, né, para que as pessoas olhassem e pensassem: nossa, esse imperador deve ser muito poderoso, muito inteligente, um excelente chefe militar. Isso era para gerar uma admiração na população. Existem até relatos de que muitas vezes os imperadores, na realidade, não pareciam nada com as estátuas que eles construíam, mas era uma forma de fazer a população admirá-los e respeitá-los. Outra forma de divulgar por aí quem era o imperador, principalmente quando havia troca, né? Quando um imperador morria e outro assumia, eram as moedas. No Império já se costumava usar uma mesma moeda em todas as províncias conquistadas por Roma, e essas moedas sempre vinham com o rosto do imperador da época. Então, com o tempo, né, como o dinheiro ele vai passando de mão em mão, com o tempo as pessoas recebiam uma nova moeda. Ah, olha só, mudou o imperador. Vocês podem ver ali nos slides que tem o nome do imperador e o rosto, né? Então, as moedas eram também uma forma de fazer uma espécie de propaganda política e também visavam valorizar a imagem do imperador. Vocês podem ver, inclusive, que são todos muito gatinhos ali na imagem, né? Especialmente esse do meio, né? Vejam o nariz dele, que maravilha! Mas, enfim, era uma forma de tentar valorizar e divulgar a imagem dos imperadores também.
Vamos falar um pouquinho agora da economia do Império e desse processo de romanização. O que é romanização? É isso que a gente vai descobrir. Para a gente entender o processo de romanização e como a economia do Império estava baseada nessa conquista das províncias, vamos dar uma relembrada bem rápida no processo de expansão. A gente já viu, desde a unidade 14, que os romanos expandiram os seus territórios por muitos lugares, muitos. Norte do continente africano, uma parte da Ásia, boa parte da Europa. E como que essa expansão acontecia? Era através do confronto militar. O exército chegava lá, saqueava, escravizava uma parte da população, fazia aquela população começar a fazer parte do seu exército, ou seja, aumentava o exército também. Mas, gente, era uma característica muito comum da conquista romana eles não impedirem essas províncias de praticarem as suas religiões, de continuarem com a sua cultura. Então, né, na verdade, no final das contas, a vida das pessoas comuns das províncias conquistadas não mudava muito. Eles só tinham que pagar uns impostos e tal. Mas isso, né, essa possibilidade de continuar com a sua religião, com a sua cultura e assim por diante, fazia com que as pessoas não se dessem muito ao trabalho de querer se rebelar contra Roma. Elas iam estar colocando a vida em risco e, afinal de contas, a vida delas não mudou muito. Então, essa era uma estratégia que Roma tinha de manter a expansão, né, de manter essas regiões que tinham sido conquistadas. E aí, nesse processo de conquistar regiões, que aconteceu aquilo que a gente chama hoje em dia de romanização. O que foi essa romanização, né? Uma outra forma de manter o império foi construir muitas estradas. Gente, presta atenção nisso, hein? Bem importante. Muitas estradas que ligavam Roma às províncias que tinham sido conquistadas. Isso facilitava a locomoção das pessoas. As pessoas iam das províncias para Roma, de Roma para a província, se mudavam, pois afinal agora aquilo ali tudo fazia parte de Roma. E nessa troca, né, pelas estradas, eles acabavam trocando informações, levando a cultura de um lugar para o outro e principalmente expandindo o comércio. Então essas estradas foram muito, muito importantes em vários momentos do Império. A gente vai ver que elas têm ligação até com o cristianismo, mas isso eu vou guardar para daqui a pouco. As estradas, então, possibilitaram a troca da cultura, romanos com as regiões conquistadas com os romanos, e o comércio, né? Então, isso foi muito bom para a economia de Roma. E nessa troca de cultura, os romanos acabaram assumindo muito da cultura e até mesmo de religião de outros povos. É o caso da religião dos gregos, que eles assumiram também para eles. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já, daqui a pouco. E também, né, então isso foi o processo de romanização. Eles levavam a cultura deles para vários lugares que eles conquistaram, e esses lugares acabavam assumindo essa cultura. Só que a cultura deles, dos romanos, também era influenciada por esses lugares, certo? Então, romanização é esse processo de levar a cultura pelas províncias conquistadas. Vocês já ouviram aquela expressão, todos os caminhos levam a Roma? Isso vem exatamente dessa rede de estradas que a prof acabou de falar e desse processo de romanização. Todas essas estradas que ligavam Roma à província tinham a intenção de que Roma tivesse o controle das províncias e que elas pudessem também fazer o comércio. Então, eram tantas estradas que ligavam a Roma que existe essa expressão até hoje. Todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Por causa dessa grande rede de estradas que ligava todo o território conquistado à cidade de Roma. Aqui temos, inclusive, falando em estradas, um mosaic 3D. Se vocês clicarem ali no símbolo de baixo do mosaic 3D, vocês vão ser direcionados para o site. Se vocês clicarem no símbolo de cima, é um vídeo que a prof gravou, né, a minha tela, e mostrando como que era essa estrada e também mostra o aqueduto, tá? Que também era uma invenção romana. Mas como que essas estradas eram construídas e como que elas eram feitas para a gente imaginar como é que era, né, uma estrada naquela época? Será que era parecido? Será que não era? Então, acessem o Mosaic 3D nos slides que vocês vão conseguir ver como que era. Muito legal isso aí, dá para fazer o passeio também e assim por diante. Agora vamos falar um pouco de cidadania e controle social.
Lembram da história do Andrócles e o leão? A gente vai falar dela já já. Mas antes, vamos descobrir como que era o processo de cidadania no Império. A gente viu que lá no início, os imperadores aumentaram o controle da população e a participação social na política diminuiu. Porém, com o passar do tempo e com o aumento das conquistas das províncias conquistadas, os imperadores viram que se você só assim ameaçasse a população, isso não ia dar certo. Daqui a pouco o pessoal ia se incomodar, ia se encher, iam querer se rebelar. Então, qual foi a estratégia dos imperadores? Eles começaram a conceder a cidadania às outras regiões, não só mais aqueles que moravam na cidade de Roma. Eles começaram a dizer: olha, agora vocês que eram só uma província, sei lá, grega, agora vocês serão considerados romanos. E começaram a enaltecer isso. Então, começaram a criar um sentimento de pertencimento, estratégias de pertencimento, para que essas populações se sentissem romanas. E quando você se sente parte de algum lugar, você não quer deixá-lo, né? Você não quer prejudicá-lo. Então, essa foi uma estratégia de manter o Império unido. Mas para que as pessoas se sentissem romanas, uma das coisas que o governo precisou fazer foi conceder a cidadania. Aos poucos, então, a cidadania em Roma foi estendida a todos os homens livres do Império, não só mais aqueles que moravam em Roma, aqueles que moravam na Grécia, no norte do continente africano e assim por diante. Se você fosse homem e livre, você era considerado cidadão. Olha a ampliação da cidadania aqui, gente. Lembrando que cidadania é ter direitos políticos. Só que eles eram bem espertinhos. Eles falaram assim: ok, né, os governantes, tudo bem, agora vocês vão ser considerados cidadãos. Mas em troca, vocês têm deveres, não apenas direitos. Vocês, homens livres, então têm que participar do exército toda vez que a gente quiser. Então, olha ali, né, o aumento do exército de novo. E agora as pessoas lutando a favor de Roma, pois afinal eles eram considerados romanos. E além disso, eles tinham que pagar impostos e participar das decisões políticas. Eles tinham que estar atentos ao que estava acontecendo. Só que tinha um porém nessa história, assim, também não era tudo só oba-oba. Quanto mais dinheiro, né, quanto mais poder você tivesse, quanto mais posses você tivesse, maiores eram os seus direitos políticos. As populações pobres, então, não tinham tantos direitos políticos quanto aqueles que tinham uma condição social melhor. E isso, ó, o spoiler do final do Império, começou a incomodar. Claro, né? As pessoas mais pobres, elas começavam a se sentir prejudicadas. E isso aí contribuiu para o fim do Império. Mas guarda essa informação que a gente vai falar sobre ela mais lá para o final da videoaula. E como, né? Então vocês já viram que uma das estratégias dos imperadores manterem o controle sobre as províncias era conceder a cidadania, fazer as pessoas se sentirem pertencentes a Roma. Mas, gente, isso tudo que a gente viu até agora não foi suficiente para acabar com a crise que já tinha começado lá na República. Não foi suficiente para fazer todo mundo ficar rico, para a fome acabar, para os empregos voltarem a surgir. Então vocês podem ver que desde o início o Império ele já vinha achando formas de manter a população sob controle, sem necessariamente ter melhorado muito a condição de vida. Então eles começaram a achar outras formas de manter a população sob controle. Uma delas era concedendo a cidadania, fazendo essas estratégias para as pessoas se sentirem pertencentes a Roma. A outra é aquilo que nós apelidamos hoje em dia de a política do pão e circo. O que significa isso? Nada mais é do que um apelido, uma representação de outras duas medidas que os governantes do Império tomaram para manter a população sob controle sem se rebelar, pois afinal de contas, muitos estavam passando fome, muitos estavam sem empregos. Então, para o povo não sentir tanta raiva assim, né, e não querer se rebelar contra o governo, eles começaram a fazer duas coisas. Por que, né, pão e circo? O pão nesse apelido significa uma medida que o governo teve, que foi de começar a distribuir gratuitamente trigo para a população. E o que se faz com trigo? Pão. Essa medida visava diminuir um pouco a fome daqueles que estavam sem emprego.
Além disso, o circo representa grandes espetáculos que eram fornecidos também gratuitamente à população para que eles se distraíssem e não pensassem e não focassem nas coisas erradas, né? Ou que estavam acontecendo, a crise, a fome, o desemprego e assim por diante. E que espetáculos eram esses, né? Que a palavra circo representa na política do pão e circo? Era a construção de grandes anfiteatros, o maior e mais famoso deles, como é que se chama? Coliseu. E nesses anfiteatros aconteciam aquilo que a gente viu na história do Andrócles e o Leão. Tanto lutas de gladiadores, quanto espetáculos, né, gente, entre aspas, em que eles soltavam leões em cima de escravizados e a população achava isso o máximo, né? Nessa época, então, do Império que surgiu tanto o Circo Máximo, que era um local de prática de esporte, de corrida de biga e tal, quanto o Coliseu. O Coliseu era tão grande que cabiam até 50.000 pessoas que iam lá ver as lutas de gladiadores e esses espetáculos dos leões contra os escravizados. Temos também aqui 3 mosaic 3Ds. Um do Coliseu, que a gente vai ver em aula também. Um do Circo Máximos também, tá, gente? O ícone de cima é um vídeo, gravação da minha tela, e o de baixo é o site do Mosaic 3D. E um dos gladiadores romanos, onde a gente consegue ver tipos de armas que eram utilizados por eles e assim por diante. Ah, vamos falar então das mulheres, já que vocês falaram tanto das mulheres na Grécia, vamos ver então como é que era a vida das mulheres em Roma. As mulheres em Roma, assim como na Grécia, não eram consideradas iguais aos homens. Em Roma, elas eram consideradas menos inteligentes do que os homens, pensa só. E por isso acreditava-se que elas deviam estar sempre sob proteção de um homem, primeiro do pai e depois do marido. No entanto, quando elas se casavam, algumas, assumiam já o controle da casa e, em alguns casos, houveram mulheres romanas que acabaram assumindo até os negócios da família, administrando os bens da família e também indo a espetáculos públicos, como teatros e assim por diante. Mesmo, né, com essa maior liberdade do que na Grécia, do fato de elas poderem frequentar os espaços públicos, teatros e, inclusive, cuidarem de negócios da família, vendas e assim por diante, mesmo com essa ampliação da liberdade, ainda assim não foi uma ampliação ao ponto de liberar o voto para as mulheres. A gente já tinha visto, né, no início da videoaula que elas não obtiveram a cidadania. Elas tinham mais liberdade, mas elas ainda não eram consideradas cidadãs. E, como prometido, vamos falar um pouquinho de religiosidade romana, né? A gente está vendo aqui uma representação dos deuses e deusas romanos que eram relacionados aos deuses e deusas gregos, a gente já vai ver por quê. Então, a religião na Roma Antiga, assim como na Grécia, ela não influenciava na política no sentido de eles acreditarem que os governantes deles estavam ligados aos deuses. Mas era uma forma utilizada pelos imperadores de manter a população unida. Então, a religião também dava esse sentimento de pertencimento a um grupo e assim por diante. Então, os imperadores, eles encorajavam a religião. Em Roma, né, haviam deuses destinados a cuidar da casa, a cuidar dos espaços públicos, a cuidarem da cidade e assim por diante. E, como a gente já conversou, durante o processo de romanização, ou seja, a troca de cultura e informação entre as províncias conquistadas e a cidade de Roma, Roma acabou assimilando, né, alguns deuses e deusas, principalmente dos gregos, certo? Muitos deuses e deusas romanos são os mesmos deuses e deusas dos gregos, no sentido de representarem as mesmas coisas. A deusa do amor, o deus do trovão, o deus da metalurgia, o deus da guerra e assim por diante. Só que os romanos trocaram os nomes dos deuses gregos. Então a gente tem ali uma tabelinha de equivalência, né? Zeus em Roma era conhecido como Júpiter, Poseidon era conhecido como Netuno, Hades era conhecido como Plutão. Nossa, prof, eles pegaram os nomes dos planetas e deram e apelidaram os deuses? Não, na verdade foi ao contrário, né? Porque
O Império Romano existiu muito antes da descoberta dos planetas. Então, foi ao contrário. Muitos planetas foram nomeados com nomes de deuses romanos. Olha aí, mais uma influência de Roma na nossa vida. Falando em religião, vamos descobrir agora como nasceu essa, que é uma das maiores religiões do mundo até hoje. Pois foi na Roma Antiga que o cristianismo surgiu também. Vamos ver como isso aconteceu. A religião cristã, ela teria surgido das pregações feitas por Jesus Cristo na região da Palestina. Tá, mas Palestina, o que tem a ver com Roma? Tudo, porque a Palestina ali, aquela região da Palestina, naquela época, era uma província romana, então estava anexada ao Império Romano. As pregações realizadas por Jesus Cristo naquela época, elas eram referentes ao Deus dos judeus, que na época era conhecido como Javé. Como a gente acabou de ver, não era um deus cultuado pelo Império Romano até então. E como os imperadores utilizavam a religião como uma forma de unir a população, eles não gostaram nada dessa ideia de ter um cara pregando a palavra de um outro deus que não era aquele já utilizado pelos romanos. O que aconteceu com Jesus Cristo, então? Ele teria sido crucificado, assassinado, como forma de tentar silenciar essa influência que ele estava tendo na população, principalmente entre as populações mais pobres, que se sentiam acalentadas, se sentiam acolhidas pelas palavras dele. Mas, mesmo com a sua morte, os seus seguidores continuaram a difundir os ideais de Jesus Cristo, continuaram a contar por aí aquilo que ele havia falado em vida. E por que eles conseguiram espalhar essas crenças ao longo, do Império Romano? Por quê? Graças à rede de estradas. Lembra que a gente falou agora há pouco, na aula, sobre a grande rede de estradas que foi construída e que ligava as províncias a Roma? Então era muito mais fácil nessa época as pessoas se locomoverem. E essas pessoas, esses seguidores, elas caminhavam pelo Império usando essa rede de estradas e levando aquilo que eles tinham aprendido com Jesus Cristo por todo o Império. Além disso, o fato da Palestina ser uma província romana também contribuía para isso, Pois, afinal de contas, já eram pessoas que faziam parte do Império Romano. Então, eles difundiam por dentro do Império Romano mesmo. E, com o tempo, o cristianismo acabou tendo uma influência tão grande, começou a se espalhar tanto pelo Império, que os imperadores não conseguiram mais frear esse avanço. Por isso que, por causa dessa influência, desse crescimento, no ano 330, o imperador Constantino declarou, então, o cristianismo como a religião oficial do Império e proibiu todas as outras. Então, deixa-se de ter aqueles deuses gregos que vinham até então fazendo parte da religião do Império, eles são colocados de lado e o cristianismo se torna, então, a única religião permitida no Império Romano. Povos bárbaros, vocês já ouviram essa palavra? Geralmente a gente usa, como uma forma pejorativa de se referir a alguém. Nossa, seu bárbaro. Quando a gente fala assim, ou quando a gente escuta as pessoas falarem essa expressão, seu bárbaro, geralmente é para indicar que você não concorda, com as atitudes daquela pessoa, aquela pessoa considerada alguém que quase como se fosse um selvagem, algo assim, E vamos ver então da onde que mais um exemplo de algo que a gente usa hoje em dia surgiu lá na Roma Antiga e por quê? Quem eram, então, esses povos bárbaros e por que isso é uma expressão que a gente usa até hoje? Os povos bárbaros eram todos os povos que moravam fora do Império Romano, ou seja, civilizações, regiões que não haviam sido incorporadas ao Império. Os romanos, então, chamavam de bárbaros todos aqueles que não faziam parte do Império Romano. Resumidamente, era isso. Um exemplo de povos bárbaros são os germânicos, por exemplo, que eram divididos em vários outros, Francos, vândalos, visigodos, ostrogodos e assim por diante. Mas os germanos não são o único exemplo de povo bárbaro. Tá, mas o que bárbaro, então, tem a ver com a expressão que a gente usa hoje? É porque os romanos se referiam de forma pejorativa àqueles que não faziam parte do império deles. Afinal, eles achavam que fazer parte do Império Romano era a melhor coisa que poderia ter. Por isso, eles se referiam de forma pejorativa, chamando aqueles que não faziam parte do Império Romano de selvagens, incultos, grosseiros.
Por isso, daí, a gente usa até hoje essa expressão quando a gente quer se referir a alguém de forma não muito legal. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre os germânicos. Os germânicos, eles viviam em aldeias acima, né, ao norte do Império Romano, e eles se organizavam ao redor de um chefe, ao qual eles juravam fidelidade e eles lutavam na guerra. Eles também eram povos muito guerreiros, desenvolveram muita metalurgia e eles viviam principalmente da agricultura. As leis deles não eram escritas, eles passavam as leis e as regras oralmente de geração em geração. E eles eram politeístas também. Trouxe aqui para vocês 3 exemplos de deuses germânicos que tenho certeza que pelo menos um vocês já ouviram falar. Que os exemplos são Thor, Odin e Freya, né? Vocês podem ver que os germânicos também foram uma população bem importante, apesar de a gente não se aprofundar muito neles, tanto que a gente usa também até hoje referências da mitologia dos germânicos da antiguidade. São povos que, no futuro, né, vão dar origem ali à região onde hoje é a Alemanha e arredores. Mas, nessa época ainda não havia a Alemanha, não existiam países. E agora sim, vamos nos encaminhando para o fim do Império Romano. Finalmente vamos descobrir como que esta potência gigantesca, donos de um exército gigante, de muitos territórios, como que isso acabou, gente? Como é que Roma virou simplesmente uma cidade de novo? É isso que a gente vai descobrir agora. Inicialmente, né, depois de todas essas mudanças, de transformar as pessoas, os homens livres em cidadãos, expandir, fazer comércio com outros lugares, o Império passou por um período de paz, que é conhecido como a Pax Romana, que seria um período de prosperidade, um período de calmaria política, social e econômica, né? Então, o imperador que conseguiu estabelecer mesmo toda essa estabilidade teria sido o Augusto, tá? Ele que acalmou a população, estabilizou a economia e assim por diante. As províncias, nessa época, elas não estavam se rebelando porque era vantagem para elas, né? Além de tudo que a gente já conversou, de eles deixarem elas manterem a cultura e assim por diante, era muito vantagem para elas estar sob a proteção do Império Romano, pois afinal de contas eles tinham um grande exército. E se alguém tentasse atacar as províncias, o Império Romano ia defendê-las, né? Então, era vantagem para eles. Além disso, eles mantinham a sua cultura, a sua religião, a sua administração, apenas pagavam impostos, né? E sempre tinha um representante de Roma ali naquelas localidades para ver como é que as coisas estavam indo e ajudar a administrar. Então, foi um período de calmaria, um período de paz. Mas não durou muito tempo. No século III, os problemas voltaram a se agravar, e daí nós temos ali um imperador, né, indignado. Não sei mais o que fazer para salvar esse império. E começou a aumentar novamente a fome, o desemprego e assim por diante. Por isso, a população começou a se rebelar. Vemos ali uma pessoa da população: queremos comida e moradia, chega de passar fome! E o imperador também: o que você quer que eu faça? Eu não posso fabricar dinheiro, né? Então, os imperadores eles estavam perdendo o controle da população, pois afinal de contas não estavam oferecendo para a população uma boa qualidade de vida. E com isso, já que a população estava começando a se rebelar, o imperador se tornou mais autoritário. E começou a utilizar, inclusive, o exército como uma forma de manter essa população sob controle, com o uso da violência. Só que, gente, o império estava começando a falir. E para manter o exército trabalhando para o império, né, fiel ao império, o que os imperadores precisavam? Plata, dinheiro, né? Só que o dinheiro estava acabando. E eles começaram a deixar de pagar o exército, diminuir os salários do exército. E, gente, se o imperador só estava mantendo o controle da população por causa do exército e ele mexeu com o exército, parou de pagar o exército, o que será que começou a acontecer? Ele começou a perder o apoio desse exército, que era a única forma que ele tinha de manter o Império unido. E assim, o negócio foi se acabando e foi virando um caos, e a população se revoltando, até que eles tomaram uma medida. Olha, não dá mais para um imperador cuidar de tudo isso aqui, o império é muito grande, a gente não tá dando conta, nós não temos dinheiro e tal. Então, o que eles decidiram fazer? Separar o Império Romano em 2.
do Ocidente e do Oriente. Um permanecia com sede em Roma e o outro começou, né, a ter a sua sede em Constantinopla. Separou-se, então, o Império Romano em dois, tentando deixar ele mais fácil de ser administrado e tentando manter, né, a qualquer custo ainda, esse poder do Império Romano. Mas isso não foi suficiente para manter o Império Romano. Com a fome, o desemprego e quando a população começou a ver que o império já não tinha mais aquele poder, que o exército já não estava mais atacando as pessoas que tentavam se rebelar, a população começou a se revoltar, começou a tentar se separar, né, se desmembrar de Roma. E outra coisa que aconteceu foi que esses povos bárbaros, né, que eles chamavam, ou seja, os povos de fora do Império Romano, inclusive os germânicos, começaram a se ligar que o império estava enfraquecido e começaram também a atacar essas regiões. Então, pouco a pouco, o Império Romano foi perdendo territórios, aquelas províncias que estavam anexadas ao Império Romano foram deixando de estar anexadas, até que foi diminuindo. O povo que deixava de fazer parte do Império Romano começou a seguir outras histórias, outros governantes, outros sistemas de governo, religiões, culturas, e Roma, então, volta a ser apenas, né, a cidade que nós conhecemos, que existe até hoje. Foi assim que o Império Romano acabou, e é assim que acaba também a nossa parte de história antiga, os nossos estudos sobre a história antiga. A partir da próxima unidade, vamos avançar para um novo período histórico, o período medieval, dos cavaleiros, dos castelos, do feudalismo. Continuem me seguindo, não esqueçam de dar like nas minhas aulas, porque em breve voltaremos com História Medieval. Beijo!